Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom estar aqui. Espero que cada um esteja bem. Um dia muito bom, um dia de sol. Pedir para um irmão que está orando. Televisão. É sempre aqui. Ora para a gente então, por esse dia, pela mensagem. E botando em prática o que a gente tem estudado em Colossenses, né? Colocando também, orando pelos outros, pela parte espiritual das outras pessoas também. Amém. Senhor, agradecemos esta manhã, exaltamos o Teu nome, pois Tu és nosso soberano Senhor. Queremos, Senhor, nos submeter à direção do Teu Espírito, pela ação benigna da Tua Santa Palavra, Senhor, em nossos corações. Clamamos, Senhor, que Teu Espírito ilumine nossas mentes a ponto de discernirmos todo o Teu ensino e aplicarmos em nossas vidas e termos convicção e certeza daquilo que cremos. Grato, Senhor, por cada irmão aqui presente. Clamamos por aqueles que estão a caminho e que Tu possas estar sendo com aqueles que não puderam vir. Gratos pelo privilégio, pedimos que a unção e direção do Teu Espírito para Daniel na ministração da Tua Palavra. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, fazendo um breve resumo, né, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui o contexto da carta aos Colossenses. Né? Falamos aqui da localização, e a cidade de Colossos ficava na região da Frígia, hoje atual sul da Turquia. Vimos também que ela era uma cidade em que já havia passado pelo seu ápice comercial, né? Porque estava havendo mudanças das rotas comerciais, né? Então ela já não estava mais, estava uma decadência comercial. E naquele tempo uma cidade que havia a passagem da rota comercial era uma cidade próspera, porque por ali trafegava todo mundo, ligava Roma às outras cidades. Bem-vindo a todos. Tudo bom? E isso já há muito tempo havia mudado. Né? Então já não havia mais esse comércio em alta escala como havia antes. E falamos também que a igreja em Colossos foi fundada ali por Epáfras. Né? Então, Epáfras leva a Paulo na prisão em Roma, que foi levar o status daquela igreja, para pedir ajuda a Paulo. Né? E o status qual que era o status? Havendo a heresia colossense. E a heresia colossense, a gente vê etapas da heresia. É só um breve resumo, nós já vimos isso, né? Os outros. E um dos princípios, das heresias era a semente do gnosticismo. Não era o gnosticismo de fato que haveria 100 anos depois, com a força muito maior, mas ela era a semente. E o gnosticismo, lembrando, ele vem trazendo aquela vertente de que Jesus não é o Verbo encarnado. Jesus não é Deus. Muitas pessoas falam ainda que Jesus nem vivia aqui em espírito, né? Por onde passava, diziam que não deixava pegadas. Tudo para fortalecer uma vertente errada, uma vertente equivocada. E isso estava crescendo em Colossos, por isso Epáfras vai lá em Paulo, né, e pede ajuda. E Paulo escreve então a carta aos Colossenses. Né. E nós vemos 4 componentes da heresia. O primeiro nós já vimos também. Qual que era a mistura que havia em Colossenses? Existiam algumas etnias lá. A primeira era os gregos. E com isso, o primeiro componente intelectual que estudamos foi o filosofismo, né? Tentando trazer a razão. Né? E quando você quer tentar racionalizar
por exemplo, milagres, não consegue. Milagre vem de Deus. Deus faz o milagre. Não tem como você querer justificar por questões físicas, químicas e qualquer outra ciência, um milagre. Né? Mas eles estavam havendo isso, estavam trazendo isso para dentro da igreja. Né? Falamos, né, do quanto havia pessoas indecisas também ali dentro. Né? Não sabia, mas Jesus é Deus mesmo, não é? Não estava vendo isso, estava vendo esse pensamento acontecendo e pessoas começando a ficar abaladas ali dentro. E começamos a falar na aula passada, então, porque além dos gregos, nós tínhamos também judeus na cidade de Colossos. E isso começou a trazer o segundo componente da heresia colossense, que era o legalismo judaico. Quem já ouviu aqui do movimento judaizante? Um por vez. Vai lá, Alan. O que os judaizantes estavam trazendo? O que nós vimos na aula passada, um pouco disso? Eram os convertidos judeus que estavam exigindo o cumprimento da lei de Moisés, né? Circuncidação, circuncisão e costumes da lei, exigido até mesmo dos convertidos gentios. Né? Muito bem. E Paulo, então, ele propõe na carta esse apelo para que a população judaica da Frígia, para eles romperem totalmente com a lei. Diferente do farisaísmo judaico, em Gálatas a gente vê isso. Né? Mas o movimento judaizante, ele tentando frustrar o ministério com circuncisão, com observância do sábado, com abstinência de alimentos. Isso há 2000 anos atrás, já quase, uns 1980, quebradinhos. Mas até hoje, onde nós vemos isso hoje? Onde nós vemos igrejas evangélicas adventismo, observância do sábado, não pode comer porco. Isso também não come porco. Quanta coisa boa, deixa passar. Mas até hoje nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo aqui sementes de coisas que passam 2000 anos e isso ainda está intrínseco na igreja. Paulo já combatia isso lá atrás, e isso até hoje, isso ainda é crescente, isso é presente e cresce um movimento absurdamente. Vamos abrir lá 1 Timóteo 4. Davi, começa pra gente. 1 e a Maria 2, aí Paulo um pouquinho. 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm totalizado a própria consciência. Então aqui Paulo, né, também trazendo uma profecia, né? Falando aqui dos últimos tempos. O que vai estar acontecendo nos últimos tempos? Ensinos de demônios, né? Apostatarão da fé, espíritos enganadores. E essa realidade crescente, ela é profetizada pelo Espírito Santo para os últimos dias. Né? A gente vê aqui em outras cartas paulinas. E as falsas doutrinas, né,
como eram ensinadas, como estavam tentando entrar por brechas, elas são inspiradas por demônios, por falsos profetas, falsas profecias. E Paulo repreende isso. Paulo está trazendo isso aqui à tona. Gente, olha só. E assim, quem já viu? Todo mundo já viu. Mas uma árvore plantada aos pés do concreto. Assim. O que acontece? Quando uma árvore tem raízes rasas, o que acontece após um tempo? Estoura tudo. Estoura tudo. E isso, ela é como essa raiz. Ela vai entrando, vai criando aquelas brechas no concreto. Ela é pequena, mas ela vai entrando com uma força e daqui a pouco aquilo estoura. É a mesma coisa. Isso era a raiz que Paulo está falando aqui. Gente, por que vocês estão trazendo elementos da lei para cá? Quem está trazendo esse tipo de ensino para cá? Não foi Epáfras. Então, essas falsas doutrinas são inspiradas por demônios e disseminadas pela hipocrisia dos que falam mentiras, por terem uma consciência insensível. Né? Aqui a texto fala cauterizada. Né? O que é cauterizado? Quando você corta e faz aquela cicatriz, aquilo perde a sensibilidade. Né? Então isso que está falando aqui, está insensível. Vocês erraram tanto, aquilo foi curado e vocês ainda permanecem. Vocês estão batendo no erro e já não sentem mais isso. Versículo 3. Pastor Marcelo. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, casamentos, proibindo casamentos, exigindo a abstinência de alimentos. Onde nós víamos a abstinência de alimentos? No Antigo Testamento. Não está... Veja bem, não tem uma parte totalmente incorreta nisso. A abstinência de alimentos ela existia lá no Antigo Testamento. O que não podia comer? Animais impuros. Né? Então o porco era uma delas, entre outros animais. Mas, o que acontece quando Cristo vem? Ele finda a lei. O fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Então, é isso que o movimento judaizante, o legalismo judaico não entendia. Eles queriam, não, Cristo veio, mas ele não é Deus, né? Ele é um profeta, ou não, vamos crer que ele é Deus, mas olha só, temos que cumprir aqui a lei. Eles não entenderam que o fim da lei é Cristo. Cristo veio para concluir, ele cumpriu todos os requisitos da lei. É bom observar, Daniel, que o fim da lei é Cristo no sentido de finalidade. Então, o propósito da existência da lei é apontar para Cristo e não a não mais existência da lei. Mas a lei nos leva a Cristo e Cristo nos devolve para observar aquilo que é a essência do propósito de Deus. Isso aí. Não que Acabou, não. Acabou, Então, porque Cristo, né, ele até traz algumas, ele traz coisas, né, para observância. Mas ele tem algumas coisas, ele já fala, gente, isso aqui é sábado. Eu sou o senhor do sábado. Quanta coisa ele fez no sábado. Eu acho que o que vai ajudar até esse entendimento foi a confusão entre Paulo e Pedro nas questões judaizantes. Então, por isso o concílio de Jerusalém, onde apresentou o que do judaísmo os gentios têm que seguir. Então,
essa decisão foi que Paulo levou na viagem missionária essa decisão para todas as igrejas. Então, que aspectos ficam? Só aqueles aspectos do concílio registrado lá em Atos, né? Vamos ver lá. Vamos ver lá, Atos 15, né? É. Vamos ver do 19 ao 29. É muito. Só 19 e 20 já esclarece. Do 29. Então lá. Pode ler o 19? 19. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. 20 também? Pode ler. Mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, de animais sufocados e do sangue. 29. Que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos votos de que esteja tudo bem entre vós. Então Paulo, né, ele traz isso, como o Davi falou, isso gera uma confusão ali com Pedro, inclusive. E aí eles chegam então no entendimento mútuo. Não, tudo bem, então daqui, o que Paulo estava trazendo? Que eram os judeus convertidos, queriam que as pessoas se circuncidassem, queriam se abster de alimentos. Então eles chegam, conversam disso, né? Tem um debate em cima disso que a gente vê aqui. Desde o 15 a gente vê aqui o concílio acontecendo, a dissensão, a gente vê a discussão e a gente vê a decisão aqui do 19, né, até o 29. E eles chegam nisso. Então daquilo ali aquilo se espalha, essa decisão. Mas as pessoas ainda estavam insistindo naquilo. Elas queriam cumprir os requisitos da lei. Né? Queriam cumprir os requisitos exatamente como acontecia. Queriam que os outros cumprissem aquilo. Queriam que os outros se circuncidassem. Eles não que deixassem de comer coisas, os animais impuros. Né? Então eles falam, não, então, vamos escrever aqui, né? Mas escreve-lhes, né? Que se então, o que vamos decidir disso? Né? Que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, das carnes de animais sufocados e do sangue. Só. Do resto, pelo menos eu acho muito bom, né? O porco entrou no bacon. Mas o resto, ó, sangue. E que vem sangue, né? Qual é aquele prato? Chouriço, mas tem outro. Chouriço também é linguiça com sangue. Frango, molho pardo. Isso já não entra. Porque aí no concílio, na decisão que eles tiveram aqui, isso vem da carne de animais sufocados e do sangue. E festa junina nas igrejas? Daí está trazendo Ali, ritos, está coisas trazendo. sacrificadas aí, né? E sem dizer os atos, né? O ato Festa da italiana fogueira, aqui no final da avenida. pular fogueira. Né? Isso vem lá dos povo celta. Vários simbolismos, né, trazendo para dentro da igreja. E eles falam aqui, abstenham-se das coisas sacrificadas a ídolos. Né? Você não está sacrificando ali só o animal. Né? As pessoas estão se sacrificando ali para fazer. E tem uma observação aí também. As relações sexuais ilícitas, ele não está se referindo somente a esses aspectos que nós vemos nas cartas. Ele está se referindo a Levíticos, que aí está tratando do que do judaísmo fica para os gentios seguir. Então, quando você vai lá em Levíticos 16, você vai ver que tem uma série de quesitos de relações sexuais ilícitas, tá? E que não são observadas.
por exemplo, eu já estive em igrejas dando aula em algumas salas que tinham pessoas com a bênção da igreja casadas, eram primos direto. Relação sexual ilícita, está ali, está lá em Levíticos. Então, é necessário se observar, né, o que é ilícito para qualquer um, não importa a raça. Né? E sem dizer que existiam as relações para cultos pagãos. Daniel, também a questão que foi citada de Pedro, acho que é importante também nós lermos o texto que fala sobre isso, que é Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, e se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem, direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então Paulo traz Cristo de volta ao centro da adoração. E ele coloca, a gente está em Cristo, a gente não está mais baseado na lei, não somos justificados mais mediante a lei, mas somos justificados mediante a fé. E isso aqui, basicamente, deve ser o contexto aqui, está em Cristo em Atos, nesse Atos 15. Então, ele até explica aqui, quando ele manda a carta para Gala, para a cidade da Galácia. Região da Galácia. Região da Galácia. É a cidade. E é interessante a coragem de Paulo, né? Lógico, com todo embasamento bíblico, teológico, ele enfrenta, né, uma das colunas, a pedra, né? Mas porque, Paulo vai dizer, ele se tornou repreensível, né? Então, isso nos traz uma grande lição de que devemos exortar em amor, né, aqueles que porventura têm algum desvio de pensamento teológico, de prática, etc. Dá para a gente tirar vários ensinos, né? Como, por exemplo, a maturidade para receber isso também. Sim. Não só para Paulo de fazer isso em amor, né? Mas a maturidade de receber a exortação, entender que está errado, né? E deixa eu retratar, deixa eu corrigir. Né? E ter maturidade para conversar, porque depois da decisão foi baseado na conversa, entendimento e aceitação daquilo. Não ficou, se decidiram, né? Não ficou, não concordo. Não concordo. Né? Fica naquela criancice. Mas não, aceita a exortação, entende e em conjunto faz com que aquilo tire um resultado disso. Então, com relação ao judaísmo em seu movimento de judaizar a igreja com o legalismo, nós temos a circuncisão, as leis alimentares e a observância de dias especiais para culto e devoção, como era o caso do sábado. Tudo isso em um ataque à doutrina da reconciliação. Porque Cristo, o que ele faz? Não é culto, gente.
é a escola dominical, pode conversar. O que Cristo faz? Nos faz. Ele nos reconcilia com Deus. E a maneira reprovável de Israel buscar justificação pelas obras e não pela fé é trágica. Por quê? Porque estava na persistência de manter a lei. Como nós vemos hoje em igrejas. Como foi falado aqui, o adventismo. Em querer manter a lei. Manter o sábado. Sábado não vamos fazer nada. É se prender. E esquecer, não ter maturidade e preocupação em aprender. Vir para a Bíblia. Orar e pedir de sabedoria. Se a gente ler, estudar, a gente está vendo, a gente vê em Atos, a gente vê em Gálatas, Paulo bate muito nisso. Só a gente vê que o dia do culto que mudou para o domingo, os próprios apóstolos fizeram isso. Mas o pessoal vem aqui, ele quer voltar, ele quer trazer lá aquela essência daquilo que apontava o pecado, que precisava de sacrifícios, que precisava de vários cumprimentos, ordenanças. Esquece que Cristo veio e ele nos reconcilia. O que ele faz com o véu do templo? Ele rasga. A gente precisa sacrificar hoje um cordeirinho para os nossos pecados? Por quê? Porque ele nos reconciliou. Vamos lá, Romanos 10, 4. Interessante que eu trabalho no coração de Pedro, né? Antes de falar com Cornélio, ele usa justamente a questão dos alimentos públicos e tal, sabe? Trabalhar, Pedro, você vai evangelizar os gentios. Então ele usa a questão dos alimentos para. Os gentios são diferentes. Mas aí está, acho que a maturidade da exortação e isso é a oração em solicitar o discernimento espiritual para Cristo. Porque provavelmente os judeus devem ter ido lá exortar Pedro. Quando Paulo fala assim, cara, acorda para o que você aprendeu. Olha para o que nós temos aprendido. E aí vem outra exortação, para discernimento espiritual. 10:4. Lia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o término da lei. Pois a lei, ela não pode oferecer justificação baseada em méritos. Ao passo que Cristo oferece justificação baseada em fé. Não existe mérito, não tem mérito nenhum que nos faça reconciliar com Deus. Mas Cristo nos mostra que nós fazemos isso pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Ainda em Romanos 3, volta lá no 19, Romanos 3, 19 e 20. Beth. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo, nosso
expoente da identificação do que era Israel, do que é igreja, do que é lei, do que é Cristo. Ele nos mostra, mais uma vez, a gente vê isso em outra carta, na carta aos Romanos. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, está falando aqui do legalismo judaico, para aqueles que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Isso é o que a lei faz, torna todo mundo culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Qualquer pode ser o suprassumo da vivência nas obras. Pelas obras, na lei, não vai ser justificado. Porque o justo... Não escutei. Pela fé. Pela fé. Somos justificados por Cristo com base na fé. Você falou que, logo no início, que essa linha de pensamento adentrou o cristianismo, inclusive os movimentos evangélicos. Por exemplo, como identificar isso hoje numa linha de pensamento doutrinário? Por exemplo, eu estava lendo uma obra de um famoso escritor preterista dizendo que é possível cumprir a lei. É exatamente esse o ponto. E o preterismo é algo que está infiltrado em todas as ramificações do movimento evangélico, dando crédito para a lei ainda. Se eu tenho que cumprir a lei, tem que sacrificar. A lei não vai sacrificar. Então, é algo sutil. Você vai pegar num livro dessa grossura uma frasezinha só. É a raiz. Mas é aquela frasezinha que está falando que é possível o homem cumprir a lei. Aí a gente está vendo a sementinha ainda perdurando nos movimentos. E isso é que eu tentei trazer o exemplo da raiz da árvore no concreto. É aquela pontinha, assim, pô, a ponta de madeira, mas ela vai entrando nas frestas. E ela vai crescendo aquilo lá, a história. Então, é possível cumprir a lei. Tá, então você tem que cumprir a lei, que a gente tem que olhar aqui as observâncias. Eu tenho que sacrificar. Seu pecado tem que sacrificar. Vai cumprir a lei. Mas está fora. Né? Cristo é o sacrifício máximo. Cristo morreu. Ele se fez o cordeiro. Ele se fez pecado. Ele rasgou o véu. Tirou aquela separação dos santos. Não, só para entendimento geral de todos, é a definição de preterismo. Qual é a definição para o pessoal entender melhor, né? O preterismo é uma das ramificações do pensamento amilenista, certo? Onde eles não visualizam todos os aspectos doutrinários, são ainda sementinhas que ficaram do catolicismo, na verdade, né, do movimento da Reforma, e eles visualizam, vamos dizer, o reino sendo estabelecido pela própria igreja, a igreja triunfante, né? Só que aí eles pontuam um aspecto onde é possível desenvolver-se o cumprimento das obras, né? Nesse sentido. Eu não sei se esclareci tudo. Não, sim. Lembrando que preterismo vem de pretérito, né? Que vem de passado. Preterismo. Bom. Então nós vemos, né, Paulo resgatando, trazendo Cristo de volta ao centro da adoração. Porque o legalismo judaico está atacando isso. Está tirando a suficiência de Cristo. Cristo não é suficiente mais, tem que voltar, tem que voltar para as obras. É isso que o movimento está fazendo. É isso que o movimento está atacando. Por isso que Paulo escreve Colossenses. Epáfras leva isso para ele. Está acontecendo. Tem um povo querendo trazer filosofismo, razão aqui. Como é que a gente vai racionalizar milagre?
Não, como é que a gente vai racionalizar que Cristo fez tantas coisas, que ele ascendeu? Não, então vamos falar que Cristo não é o Verbo, Cristo não é Deus. Né? E aí, do outro lado, está os judaizantes, o legalismo ali, não, tem que voltar a fazer circuncisão. E aí, nesse meio disso, as pessoas que estavam... Mas faz sentido? Até que faz sentido o que está falando, né? Realmente tem no Antigo Testamento isso, né? Vamos voltar a falar. E Paulo, então, traz isso à tona. Gente, vocês estão esquecendo. Vocês estão esquecendo de Cristo. Porque Ele é Deus, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele veio e Ele cumpriu isso aqui. Vocês estão tirando Cristo da adoração. E o efeito da justificação que Cristo nos dá é uma vida de vitória em função da reconciliação. Onde Deus transformou inimigos em membros da sua família. Por que inimigos? O que a gente vê de exemplo nos 4 evangelhos? Quando vem o que os romanos eram para os judeus? Vamos lá, gente, um de cada vez. Inimigo! E aí vem um romano, vem um centurião, um inimigo, e fala, não, eu creio, né? Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizes uma palavra e o meu servo será salvo. Jesus, que fé. Ele reconcilia. Ele reconciliou aquele soldado que era inimigo. Nos reconciliou, que antes éramos gentis, fora das promessas de Israel, e Jesus junta gentios, judeus, Israel, cada um ainda com as suas promessas, mas ele junta, ele nos reconcilia todos. Dentro desse contexto que nós estamos estudando, vamos lembrar que o primeiro gentil evangelizado foi Cornélio. E Pedro teve que receber uma visão de um lençol, né? Um sonho com animais impuros. E ele teve um ensinamento pessoal para fazer isso. E em seguida ele vai para o movimento judaizante. Quer dizer, ele não entendeu tudo que tinha que entender, né? Mas é a pressão. É a pressão do mundo. O judaizante foi lá e pressionou. Não, mas... eu vi aqui, mas tem a maturidade de receber uma exortação. Amigo, tudo bem, obrigado por ter falado, mas o que você está falando aqui não está aqui. Deixou a pressão crescer na vida dele. E Paulo vem, né, e dá um chacoalhão, né? Cara, acorda, olha tudo aquilo que você tem visto, aquilo que você viu. Lembra do que você escutou, você estava mais presente do que eu. E aí Paulo recebe a exortação, deixa a pressão do mundo vai. Não é a pressão do mundo, é a palavra. E a reconciliação e expiação no Antigo Testamento, ela passou a representar o seu significado total na morte de Cristo. É isso que Paulo está, em todo o contexto da carta de Colossenses, está resgatando isso. Gente, a expiação do Antigo Testamento, que precisava, tinha o dia da expiação. Um dia que todo mundo trazia, tinha o bode expiatório, não precisa mais. Isso está representado na morte e ressurreição de Cristo. Que reconciliação envolve mudança de relacionamento. Pois os nossos pecados já não são imputados contra nós, pois foram justificados pelo sangue de Cristo. É isso que ele está trazendo de volta à tona. Gente, Cristo está no centro. Ele tem que estar no centro do seu coração, no centro da sua mente, no centro do seu viver.
Vamos ir lá em Romanos 5, para a gente finalizar. Dá para falar do outro movimento, desse 5 lá. Como a aula mais curta, a gente trazer um pouco esse contexto do legalismo judaico. A vida de vitória do crente, ela tem uma caracterização. Tem para a leitura? Você consegue, no fundo, seu nome? Márcia. Pode ler para a gente? 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual somos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a vida do crente ela é caracterizada por paz. Por quê? Por reconciliação. Porque não somos mais inimigos de Deus. Não temos mais a ira de Deus sobre nossas cabeças. Porque fomos reconciliados. Justificados mediante a fé. Temos o quê? Paz com Deus. É isso que o texto está falando. Por meio de quem? Por meio de Jesus. O único mediador, o caminho, a verdade e a vida. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé ao quê? A graça, esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então a vida do cristão, ela é a vida de vitória do cristão, do crente, ele é caracterizada por quê? Por paz. Porque Cristo nos deu isso. Cristo nos justificou através dele e temos paz com Deus. Do 3 ao 5, Julita. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a vida de vitória no crente é caracterizada, primeiro, por paz, nós vimos. Segundo, pela superação das tribulações da vida por meio do ministério do amor do Espírito Santo. Também nos gloriamos das próprias tribulações. O crente não vai ter tribulação? Não, vai ter. Mas nos gloriamos na própria tribulação. Sabendo que o que? Que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. E a esperança ela não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo. Tote, do 6 ao 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por intermédio. Quantos intermédios nós vemos hoje em dia? Cita alguns. Vamos citar. Maria. Santos. O que
que a gente vê de... Obras. O que a gente vê de justificativa disso? Que é muita coisa. Deus não consegue olhar tudo. Não, mas os santos, eles vêm trabalhar para que tem muita gente e tem uma vida que a gente tem que olhar para a vida. Não, gente. Porque eles intercedem. Mas... Pode falar. Eu conversei uma vez com ela é minha amiga até hoje, né? Ela é católica. E a gente conversando sobre algumas coisas, ela mencionou. Aí eu comentei com ela, falei, viu, mas por que santos, né? Esse negócio com santo isso, santo aquilo. Aí ela falou justamente da vida dessas pessoas, foram mártires, né? A justificativa deles é que essas pessoas foram mártires pela fé. Tiveram tanta fé que foram martirizados. Então, assim, não é que ela explicou, a explicação dela é que não é que eles adoram os santos, é justamente eles olham para a vida dessas pessoas porque elas foram martirizadas, porque elas tiveram muita fé em Deus e foram mártires. Então eles se espelham na vida. Aí eu até comentei com ela, falei, mas a Bíblia fala pra gente ser, Paulo mesmo fala pra gente ser imitador dele como ele é de Cristo, ele não cita nenhum outro. Ele fala depois, né? Vocês estão falando aqui que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Mas eles acham essa justificativa aí assim. Apesar que deveria ter um santo Enoque, né? Santo Noé. Isso não se espelha. Não, e assim, esquecem que isso é paganismo puro. Porque antes, né, todo o sistema de adoração se dava ao politeísmo, que eram pessoas que eram consideradas deuses ou semideuses, que eles tinham uma... então eles adoravam, não tem essa de... É uma adoração, todo o sistema, se você pegar todo o sistema do paganismo, foi trazido para práticas do cristianismo a partir do ano 313. Que vem então toda essa... o culto, por exemplo, a Diana, é o mesmo que se vê hoje, de padroeiros e padroeiras de determinadas regiões, de determinados países. Há anjos, né? Quem já viu aqui o Ministério de Anjos? É uma igreja, né? Igreja do Anjo Gabriel. É tirar a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. É tipo aquela pessoa que tem que, às vezes, gritar para falar com Deus, como se Deus fosse surdo. Deus está aqui, Ele está. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você aceitou, se você creu em Cristo, creu que Ele morreu e ressuscitou, Deus está em você, através do Espírito Santo. Aí você tem que pedir para um outro, né, fazer telefone sem fio. Mas não, Paulo fala aqui, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos graça. Ele é o intermédio. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que ele estava resgatando isso para Colossos. Cristo está no centro. Cristo nos reconciliou. Cristo nos deu graça. E é mediante a fé. Não é mediante a cumprimentos de obras. Não é cumprindo os ritos do Antigo Testamento à risca. Não é isso. E é isso que ele traz. Assim como ele trouxe, nós vimos na parte do filosofismo, Cristo. Sendo o centro da nossa vida. Então, pela segurança do amor de Deus, sustentando a luz da provisão definitiva da reconciliação. Essa é a terceira caracterização da vida do crente. Então, a vida do crente, a vida de vitória é caracterizada por quê? Pelo quê? Por paz, pela superação das tribulações e pela segurança do amor de Deus sustentando nossa vida. Então, nós vimos aqui, estamos falando sobre as heresias colossenses. Né? Vimos o filosofismo,
vimos o segundo ponto, legalismo judaico. Tinham gregos, tinham judeus, e era para nós estarmos entrando, mas vamos entrar no próximo domingo, sobre misticismo, que é o terceiro grupo de pessoas que estavam ali, que eram os frígios. Frígios. Tem a Frígia, mas os frígios, que eram muito místicos. Isso a gente vai entrar também, que era uma outra heresia que estava acontecendo. Entra um pouco o que o pastor falou, né, sobre adoração, a natureza, inclusive, achar que a natureza está respondendo, né, está trabalhando. Antes de terminar, Daniel, eu gostaria de fazer um desafio para os alunos da Escola Bíblica Dominical, para a gente resumir numa frase a doutrina da justificação, ok? A frase é o seguinte, e isso para a gente guardar e, como lição de casa, trazer para a próxima aula essa frase, ok? Então a sugestão da frase é o seguinte: a justificação pela fé justifica o ato justificador de Deus ao declarar justo o pecador injusto. Eu vou cortar isso na edição. Põe no grupo da igreja. Mas é fácil, ó. A justificação pela fé justifica o ato justificador do Deus justo ao declarar justo o pecador injusto. Eu vou cortar isso para que cada um tenha gravado isso. Lembrar. Eu vou cortar para a pessoa não ir depois, é só copiar. Legal. Então, isso aqui é um pouco do contexto que nós estamos vendo sobre a carta aos Colossenses. Vimos o filosofismo, vimos que isso enreda, né? Enreda é rede, né? Não está pegando um programa, está pegando de montado, está pegando de muitas pessoas. Isso enreda as pessoas. E se a gente não ficar se prender à palavra, ao estudo, à Bíblia, que é a verdade, isso vai nos enredar. Isso vai nos pegar. Não terceirize o ensino, gente. Não espere que aqui, eu só vou aprender de domingo a domingo. Eu só vou aprender com o pastor aqui dentro falando. Se volta, se alimente da palavra. Ore para o Espírito Santo te dar discernimento, te dar sabedoria. Para que quando você escutar esse tipo de coisas, você saiba se defender, você saiba argumentar, você olhar e entender, amigo, obrigado, mas o que você está falando não condiz com a... Olha só, deixa eu te falar. Sabia que Cristo morreu e ele cumpriu a lei e aconteceu isso e aconteceu assado? Se você não se alimentar da palavra, se você ficar terceirizando o ensino, você vai ser um crente morno. Como vemos lá em Apocalipse. Que igreja que era? Igreja morna. Era nem frio nem quente, mas era morno. Por ser morno, estou a ponto de vomitar-te. Laodiceia. Então se apegue. Ore, se volte à palavra. Estude. Leia. Só assim, e com o auxílio do Espírito Santo, acima de tudo, poderemos estar evitando esse tipo de heresia entrar nas nossas vidas. Porque ela vai entrar uma pontinha da raiz. E a hora que ela entrar, ela vai largar. E ele vai quebrar e vai desmoronar toda a sua estrutura, se você permitir. Amém? Amém. Vamos fazer uma pausa então? Intervalo rápido. E voltamos.